Bela, Zona Norte de Londrina. É para lá que eu vou agora. Atenção, Zona Norte. Um homem invade a casa para matar a ex-companheira. Ele está armado, está com uma pistola na mão, um revólver, que você está vendo aí na imagem. O detalhe dessa história é... Volta para o Buganza aqui. Quando a mãe percebe que a filha é o alvo, que esse rapaz entra para tirar a vida da ex-companheira, qual que é a primeira atitude de uma mãe quando vê o filho ou uma filha em risco? É o instinto maternal, não é? O que ela faz? A hora que ela vê o rapaz entrando na casa, a filha sendo o alvo, ela se joga na frente da filha. Ela se coloca na frente da filha. Só que mesmo assim, esse homem atira. Vamos ver comigo, reportagem. Essa foi a arma usada no crime. Foi um único disparo, mas fatal. O alvo de Diego Granada seria a ex-companheira, mas quem acabou atingida na casa foi a ex-sogra. Ela entrou na frente para salvar a filha. Desesperados, os familiares levaram a mulher até o hospital da Zona Norte. Mas Cibele de Assis Santos, de 45 anos, morreu assim que deu entrada. Inicialmente ele havia ido para matar a sua ex-mulher, porém a sua ex-sogra acabou entrando na frente, onde ela foi alvejada e acabou vindo a óbito. A mulher já tinha feito vários boletins de ocorrência contra o homem, que tem 35 anos. Ela, inclusive, havia conseguido uma medida protetiva contra ele. A mulher contou à polícia que, após atirar, o ex-marido ainda teria dito que ela seria a próxima. Ela relatou que após ele realizar esse disparo, ele ainda gritou por diversas vezes que ela seria a próxima, que ele voltaria e terminaria o trabalho, com essas palavras. O ex-genro foi localizado pela companhia de choque da PM poucas horas depois do assassinato. Ele estava com essa moto pelo Jardim São Marcos, na Zona Sul, e ainda tentou fugir assim que viu a viatura, mas foi preso em flagrante. No momento da abordagem, a equipe comentou que ele até tentou se desvencilhar ali da abordagem, tentou jogar a motocicleta para o canto. No primeiro momento ele não estava querendo levantar as mãos, só que nossos policiais eles conseguiram ser mais rápidos e desarmar ali o elemento. Na delegacia, Diego falou que foi até a casa da ex, no residencial Vista Bela, na Zona Norte de Londrina, tirar satisfações sobre um carro. Dizendo que foi por motivo de um veículo que estaria na casa e que não queria devolver, enfim. Mas o fato é que ele chegou na casa, né, e efetuou os disparos sem muito detalhes, conforme também o testemunho aí da própria filha da vítima, que foi ocular, né, presenciou os fatos. Ele tinha um mandado de prisão em aberto justamente por desrespeitar uma medida protetiva da ex-sogra. O elemento ele já contava com uma extensa ficha de criminal, ameaça, lesão corporal, injúria, porte de armas de fogo, até drogas. E acabou tendo esse desfecho aí com as viaturas choque, conseguindo localizar e abordar o elemento. Diego foi autuado por feminicídio. Ele continua preso, a prisão dele foi convertida em preventiva, está na cadeia, prestou depoimento à polícia. O que ele fala nesse depoimento? O Wesley está junto comigo para trazer mais informações. Ele, em algum momento, fala sobre o crime. Ele assume que ele vai para esse local para tirar a vida da ex-companheira, Wesley? Ele nega a premeditação, Buganza. Ele fala que não foi um crime premeditado. Tudo teria acontecido no calor do momento, segundo a versão desse homem. Mas agora você que está assistindo aqui o Balanço Geral, atenção! Acabei de receber, inclusive, aqui da produção do BG, a informação que uma pessoa-chave nessa investigação, que tem ligação com esse caso, infelizmente extremamente triste, violento aqui na cidade, vai conversar conosco. Então daqui a pouco eu devo voltar aqui à tela do Balanço Geral com mais informações sobre esse caso e com uma entrevista que promete trazer informações importantes também para a investigação da polícia aqui na tela do Balanço Geral. Mas agora também é um trabalho investigativo aqui da RIC TV, junto com os jornalistas também da produção, nós tivemos acesso ao depoimento desse homem. Como eu disse, ele nega a premeditação. Assume que cometeu o crime, que matou a ex-sogra, mas que não teria sido um crime premeditado. Vamos ouvi-lo agora aqui na tela do BG. Próximo homicídio, né?
E por que você praticou contra ela, Foi assim, eu fui em busca de um patrimônio meu, eu e a filha dela já estavam separados, ela se intrometeu no meio, ela pulou em cima de mim e eu dei um tiro nela. Tá, mas você foi armado lá? Essa arma Não, eu já... Essa arma você comprou? Sempre andei, isso daí faz anos que eu tenho. Eu sempre andei, só ando no meio do mato, eu sou retireiro de leite, entendeu? Só ando no meio do mato com gado e toda a vida, sempre andei armado. E foi onde aconteceu e... Mas o senhor foi lá para isso? O senhor não, separado? Fui para buscar meu carro. Então foi onde que não aceitaram pegar meu carro, que era meu, entendeu? E aonde que eu não esperava por aquilo também. Não esperava, jamais. Fui para buscar meu carro, foi aonde que ele falou, não vai pegar o carro e tal, daí a mulher deu uma de doido. Você deu um tiro? Fui e dei um tiro. E jamais na intenção de matar também, nem lembro onde pegou. Foi no momento nervoso, porque eu não esperava por aquilo também. Para mim eu ia chegar na intenção de pegar meu carro numa rua. É isso aí, 12h41. O detalhe mais triste de toda essa história é, sendo planejado ou não sendo planejado, esse homem que já tinha problemas anteriores, inclusive na justiça, essa mulher que já tinha buscado uma medida protetiva contra esse rapaz, contra o Diego Granada, e infelizmente é assassinada de forma cruel. Entra na frente da filha para defender, recebe vários disparos e morre no local. Essa arma usada no crime. Daqui a pouco, o Wesley Lemos vem de volta aqui no nosso Balanço Geral, ao vivo, vai trazer uma entrevista exclusiva e uma entrevista sobre esse caso que você vai acompanhar só aqui no Balanço Geral, tá bom? Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações desse caso aqui no BG. Nós trouxemos, durante o Balanço Geral, esse caso que você está vendo agora nas imagens, o caso de um homem que invade a casa de uma mulher e o objetivo dele era, com essa arma, tirar a vida da ex. O caso da Cibele. Só que aí, a mãe, vendo a situação, ela desesperada se joga na frente da filha e acaba baleada e morta por esse rapaz. Nesse momento, com exclusividade, o Wesley Lemos está com a Cibele, que ficou... Aliás, perdão, Cibele é a mãe, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Ele está, nesse momento, com a filha, tá certo? A filha, alvo desse rapaz. A mãe, para salvar a filha, perde a própria vida. E o Wesley, nesse momento, está com essa entrevista exclusiva. Ô Wesley, chove muito por aí, nesse momento você vai fazer essa entrevista exclusiva, ela não quer mostrar o rosto, é óbvio, está com medo, mas quer dar mais detalhes do que está acontecendo. É isso, Buganza, tá chovendo muito onde nós estamos, não vamos revelar o local também por questão de segurança, mas tá chovendo muito e olha só, nós estamos embaixo de chuva para conversarem com essa mulher que infelizmente, né, viu o ex-companheiro atirar contra a mãe dela. Ela não vai aparecer por questão de segurança, também prefere não aparecer, mas vai conversar com a gente agora. É uma entrevista exclusiva aqui na tela do Balanço Geral. É muito difícil, né, a gente conversar, você está vivendo um momento muito difícil na sua vida, mas eu queria que você me contasse primeiro sobre o relacionamento com o Diego. Você estava me contando 1 ano e 10 meses de relacionamento. Como foi esse período? Como foi esse período de relacionamento? Era conturbado ou não? Ele, no começo, ele era uma pessoa boa. Daí, no começo, depois a gente começava a brigar, ele me batia muito, me ameaçava, sempre ameaçou minha família toda, não foi só minha mãe, não era só eu. Ele me ameaçava a família todinha. Daí ele bebia, toda vez que ele bebia, ele queria arrumar confusão, e todas as vezes eu era errada, ele nunca se culpava os erros dele, sempre me ameaçando. E até então uma vez ele me bateu feio, gravemente. Pedi ajuda para minha mãe ajudou e mandou eu ir até a delegacia. Foi na onde eu fui, fiz a medida protetiva dele, mas ele insistiu, continuou me ameaçando, me ameaçava, fui até na delegacia. Como eram essas ameaças? Que ele ia me matar, que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com ninguém, que a minha mãe não era para mim ficar na casa da minha mãe, que era para mim ficar com ele, que a partir do momento que eu conheci ele, era para mim ficar só com ele. Nesse período tiveram términos? Vocês chegaram a se separar em algum momento ou não? Sim, já teve 2 vezes que eu peguei e vim para casa da minha mãe. Em torno dessas 2 vezes era sempre me ameaçando.
quando você vinha para casa da sua mãe, você disse que em certo momento você voltou a ficar com ele porque estava sendo ameaçada por medo? Me conta. Isso, eu voltava com ele por medo, garantia dos meus sobrinhos, da minha mãe até então, dos meus irmãos todos, que ele sempre falava que ia fazer uma crueldade, uma coisa que ele sempre falou para mim que ia tirar de mim alguma coisa muito valiosa e ele tirou de mim. O que aconteceu sábado? Sábado foi assim, por volta das 7 horas da manhã, eu estava no local com ele, eu estava tirando leite, a minha mãe me ligou. Eu continuei fazendo o que eu estava fazendo, coloquei o celular na minha perna e comecei a conversar com a minha mãe. Ele começou a me xingar, minha mãe pegou, simplesmente desligou o telefone. Depois, por volta das 9 e pouco da manhã, a minha mãe me ligou de novo e falou assim: filha, pelo amor de Deus, a única coisa que a mãe te pede, vem ficar com a mãe antes que seja tarde. E no domingo seria o aniversário do meu irmãozinho. Ela pegou e falou assim pra mim: não deixa pra vir amanhã, venha hoje, porque amanhã pode ser tarde. Daí foi aonde eu parei o que eu estava fazendo e vim e fiquei com a minha mãe. Daí eu mandei mensagem para ele, falei: Diego, numa boa, eu tô aqui na minha mãe, mas à noite eu vou aí, a gente conversa, porque eu não quero mais, eu tô cansada de viver o que eu tô vivendo. Daí ele simplesmente falou para mim assim: não, você volta embora agora, eu dou 40 minutos para você estar aqui. Se você não estiver aqui, você vai ver a desgraça que eu vou fazer. Seria uma separação, então você iria colocar fim nesse relacionamento? Sim, eu ia colocar um fim nesse relacionamento, porque eu não queria mais, eu não estava aguentando mais isso. Se fosse possível, eu ia até para outro lugar. Mas ele falou que mesmo assim ele ia ter cobrança pelo lado da minha família, ele sempre ameaçou minha família. Você, em algum momento nesse relacionamento, chegou a procurar a delegacia da mulher, a polícia civil, medida protetiva? Sim, a segunda vez quando ele me agrediu muito feio, que foi no sítio, lá em Bela Vista do Paraíso, eu fui na delegacia porque eu estava toda marcada e pedi a medida protetiva dele, que foi aonde... E foi o tempo que mais eu conseguia. Eu ligava para a polícia vinha, mas não adiantava. Ele continuava me ameaçando. Foi aonde eu voltei com ele agora pela essa última vez. E ele insistiu e cada vez piorando. Por isso que eu queria pôr um ponto final nessa última vez. Agora, continuando o sábado, você disse que à tarde, né, ele te ligou, pediu para você voltar, deu 40 minutos. O que aconteceu depois? À noite ele veio até a casa da sua mãe, foi até a casa da sua mãe, como que foi? Sim, daí eu peguei, ela pediu para mim: filha, leva a mãe no mercado. Eu falei: levo sim. Daí eu peguei e fui até o mercado com ela. A gente estava voltando do mercado, o carro estava tudo com as coisas do mercado. Eu virei a esquina da casa da minha mãe, ele virou atrás de moto. Foi na onde ele virou atrás de moto, desceu da moto, minha irmã abriu o portão. Daí o jeito que a minha irmã abriu o portão, minha mãe pegou e saiu do carro. Daí ela pegou e falou assim: Diego, pelo amor de Deus. Ele falava assim: devolve o carro, mas o carro não era dele. De quem é o carro? O carro era do meu patrão deixava pra gente por causa de uso de trabalho, não era dele. Daí eu peguei e falava só pra ele assim: pelo amor de Deus, deixa só eu tirar as coisas do carro, eu vou te devolver o carro. Daí ele falava assim: sua maldita, eu vou te matar. Foi aonde ele conseguiu chegar até a porta do carro onde eu estava e deu uma coronhada na minha cabeça. A minha mãe só falou assim, ergueu a mão, fez assim pra ele assim: tenha misericórdia da sua vida, Deus tenha misericórdia da sua vida. Daí foi na onde minha mãe falou assim: Kathleen, entra pra dentro. Daí foi na hora que eu entrei pra dentro, meu irmão encostou o portão, ele atirou em minha mãe. No momento que ele atirou na sua mãe, você estava perto dela ou não? Sim, eu estava no portão. Você acha que a sua mãe entrou na frente para salvar a sua vida? Sim, minha mãe, ela entrou na frente, sim, porque ela falou: filha, entra pra dentro. E ela ficou todo momento na minha frente. Como foi para você depois? Ver que o teu ex, que tanto ameaçou, tirou a vida da sua mãe na sua frente. Como foram esses momentos? A família está sofrendo muito, cheguei muita gente chorando.
né? Como que foi depois? Sim, foi um caso para mim muito complicado, entendeu? Que eu sempre dei conselhos para ele, nunca desejei mal para ele, mas o que ele fez com a minha mãe, eu quero justiça, justiça até o fim, que ele não deve sair da cadeia, ele tem que ficar lá, porque eu quero justiça, ele não devia ter feito isso, o problema era entre eu e ele, não minha mãe, nunca falei para ele, sempre falei para ele, o problema é entre eu e você, nunca foi minha família, então eles não foi culpa, ele não respeitou as crianças, entendeu? Ele atirou na minha mãe, tinha um monte de criança em volta, vizinho saiu para fora. Até então que tentaram segurar ele, mas ele falou para os vizinhos, se vocês entrar no meio vai sobrar até para vocês. Ele apontou arma para crianças, entendeu? Foi uma coisa, foi chocante para mim. Você conviveu com ele 1 ano e 10 meses. No depoimento ele disse que tinha uma arma, sempre andava armado. Você percebia a presença dessa arma? Ele sempre estava armado ou isso não aconteceu? Sim, ele estava armado sim, mas não fazia 2 anos que eles tinham comprado essa arma. Foi nessa última separação nossa, ele vendeu uma vaca nossa e foi onde ele comprou o revólver e ele falou que ia me matar com esse revólver. Por qual motivo ele comprou essa arma? Ele comprou porque ele falou que ia me matar com esse revólver que ele tinha comprado. Para você, então, foi um crime premeditado? Foi. Eu vou pedir para você continuar onde você está um minutinho, Buganza. É um dos depoimentos mais fortes que a gente já colheu aqui na tela do Balanço Geral. É uma história extremamente triste. A mãe entrou na frente da filha para salvar a filha, foi baleada e morreu. Se você tiver alguma pergunta, ela continua ao meu lado. Fique à vontade. Ô Wesley, eu gostaria de saber se durante esse período ela percebeu se ele tinha algum tipo de envolvimento com drogas, se ele era o usuário de drogas, se no momento que ele chega na casa ela percebe que ele está sob algum tipo de efeito de droga, porque eu não sei se ele fez se ele cometeu esse crime de forma premeditada, que é o que parece que aconteceu realmente, mas se ele já tinha esse tipo de histórico. O Buganza, nosso apresentador, pergunta para você se o Diego em algum momento fazia uso de drogas, ele tinha algum vício ou não? O único vício dele que ele tinha, que ele fumava paieiro. Até então, quando eu conheci ele, ele fumava assim a maconha, mas ele parou. E a bebida era o que acabava com ele. No sábado, quando ele cometeu esse crime, você acredita que ele estava sob efeito de álcool, droga ou não? Então, assim eu não sei explicar, porque ele estava muito frio, entendeu? Ele não significava que ele estava, eu acho que ele estava em consciência, porque o que ele fez... Ele demonstrou frieza no momento? Demonstrou. Por quê? Quais sinais te demonstraram frieza? Porque, em momento algum, ele só insistia em matar, entendeu? Ele insistia, porque ele apontava e falava, eu vou acabar com sua vida, sua maldita. Depois que ele cometeu o crime, ele já fugiu, ficou... Como foi? Ele cometeu o crime, depois ele só falou assim pra mim, assim, a próxima vai ser você. E foi aonde ele fugiu. Daí foi até que os vizinhos pediram socorro para os vizinhos, meus vizinhos pegou um carro, tirou minha mãe do chão, foi aonde a gente correu e fomos para a Zona Norte. Chegando na Zona Norte, lá tinha as viaturas já esperando eu, foi aonde minha mãe foi socorrida, mas chegou lá, os médicos falaram para mim que ela estava em óbito. Daí foi aonde os policiais pegaram e chamaram eu para conversar. Eu rapidamente passei o endereço da onde era a casa que a gente estava e foram aonde acharam ele. Que foi lá no São Marcos. Mesmo com ele preso, você tem medo? Sim. Por quê? Porque ele me ameaçou e falou que a próxima seria eu. E mesmo assim eu quero justiça. Justiça pela vida da minha mãe. Você tem medo que ele saia da cadeia? Sim. Sim, e se ele sair, ele vai vir. Eu sei que ele vai vir atrás de mim. Você, nesse momento, então, acredita na justiça até para salvar a própria vida? Sim, eu acredito. Então, por isso que eu peço a justiça, mais pela vida da minha mãezinha, mas também agora pela minha vida, né? Que ela pediu bastante para mim cuidar dos meus irmãos. E agora somos só nós. Me fala um pouco sobre a sua mãe. Quantos filhos, tem netos? Como... A minha mãe, a gente somos em 4 filhos. Ela tinha, mas era falecido. Daí a minha irmã tem 4 filhos, meu irmão tem 1. Eu tenho um irmãozinho que no domingo, ontem, ele estava fazendo 12 aninhos.
entendeu? Então foi uma coisa muito chocante pra gente, muito, muito, muito. E ele fez isso tudo na frente das crianças, dos netos, dos filhos. Ou seja, o seu irmão, infelizmente, perdeu a mãe de uma forma tão trágica e o enterro da mãe foi no dia do aniversário dele. Isso. Ela foi cremada, né, no crematório e foi ontem. Qual o legado a sua mãe deixa pra você? O que ela falou muito, pediu pra mim, seja unido com seus irmãos e cuida muito deles. Foi isso que ela sempre pediu pra mim e a gente vai fazer esse papel em nome de Senhor Jesus. Só que para isso eu preciso da justiça. E já deixa muita saudade. Isso. Muita tristeza para toda a minha família, porque foi uma coisa, eu sei que às vezes chegou a hora, mas não dessa forma. Ela não merecia isso e ela nunca desejou mal para ele. Nunca, 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 apesar dele, tudo que ele fazia, mas ela nunca desejou mal. Sempre falou bem pra gente e ele nunca deu ouvido. Obrigado, sei que é muito difícil. Forças para você e a gente está aqui, né, para cobrar por justiça. Esse é o nosso papel a partir de agora, é o que eu posso te garantir, que a gente vai cobrar por justiça. Forças. Obrigado, obrigado. E justiça pela minha mãezinha, justiça. Porque o que ele fez foi muito trágico. Justiça, toda a minha família quer justiça pelo que ele fez. Ele não devia ter feito isso. E não soltar ele, porque eu sei que se soltar ele, ele vai vir atrás de mim. Esse é o temor, então, né, Buganza? Que ele seja solto, que esse problema seja ainda maior, né? Uma tragédia que aconteceu na zona norte da cidade. Nós estamos em frente a uma casa que é da família, nós não vamos revelar o endereço, o bairro que nós estamos, nada nesse sentido. E eu conversei com ela aqui fora, Buganza, justamente porque as crianças também estão aqui, estão sofrendo muito com essa situação. E para preservar, né, as crianças e a família, ela preferiu vir aqui fora para conversar com a gente. Parabéns, Wesley, pelo seu trabalho. Você debaixo de chuva aí para fazer essa entrevista exclusiva para nós. Agradeça a vítima mais uma vez por aceitar conversar com o jornalismo da RIC TV e isso passa pela sua credibilidade, Wesley, pelo seu trabalho aqui à frente ao Balanço Geral e pela credibilidade também da RIC TV, do Balanço Geral. As vítimas, geralmente em casos como esse, procuram sempre antes a RIC TV para poder desabafar, para poder contar o que aconteceu. E o Wesley trouxe aqui todos os detalhes dessa morte que acontece, então, nas últimas horas aqui em Londrina, dessa senhora. A Cibele, que independente aqui, eu não quero nem entrar no mérito do que aconteceu com relação ao relacionamento dela com esse rapaz, com esse assassino. O que nós temos aqui, infelizmente, é uma senhora, uma mãe, que vai defender a filha e por conta disso acaba morrendo. Nesse momento, esse assassino está preso, prisão dele já convertida para uma prisão preventiva, não deve sair da cadeia tão cedo e a gente espera que ele vá à júri popular, que ele seja julgado e pague pela pena, pelo crime que cometeu, que justiça seja feita nesse caso. Uma mulher, uma senhora, uma trabalhadora, uma mãe, uma avó que acaba morrendo dessa forma tão cruel. Tantos casos de crimes contra mulheres aqui no nosso estado do Paraná. Infelizmente, é uma tristeza muito grande. 13 e 23. Obrigado mais uma vez, Wesley. O nosso estado, o Paraná, infelizmente, no topo de crimes contra a mulher. Nós estamos falando de um estado que tem quase, está beirando 70 mortes de mulheres cometidas por ex-companheiros ou em casos como esse aqui, né, onde o crime era para tirar, a intenção do assassino era tirar a vida dessa vítima, acaba matando a mãe. Mais de 70 mulheres morreram só esse ano no Paraná. Só esse ano no Paraná. Infelizmente, um dado que a gente precisa estudar para saber o que está acontecendo. As mulheres, antes de um crime como esse, não estão tendo a estrutura efetiva para conseguir fazer uma denúncia, não é? Por que uma medida protetiva muitas vezes não está assustando um criminoso, não está afastando um criminoso? Quantas mulheres morrem depois de procurarem ajuda, depois de fazerem uma denúncia, depois de terem um documento em que mostrem que esse assassino não pode se aproximar? O que está faltando para a gente conseguir proteger essas mulheres de crimes como esse? É o que precisa ser debatido, ser discutido o mais rápido possível. De 13h20.